Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop de serviços ancilares. Ontem nós tivemos um dia bastante cheio, bastante profícuo, acho que foi acima das expectativas, e agora vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E hoje nós teremos dois painéis, né, como está colocado aí no programa geral que está na tela. Então, nós teremos o painel 4, agora de manhã, que é o painel de regulação, e na parte da tarde nós teremos o painel 5, que é sobre tecnologias. Então, agora no painel 4 nós teremos duas apresentações. Uma delas será feita, inclusive, serão 3 apresentações, e uma delas será feita, inclusive, através de videoconferência, a partir da Alemanha, do nosso colega da Tractebel Enge, o Andreas Ehremann. Então, eu vou convidar, então, aqui o pessoal que vai compor a mesa, tá? Bom, o Andreas já está em tela, a partir da Alemanha. Eu vou chamar, então, o Luiz Augusto Barroso, que é diretor da PSR. Por favor, Luiz. E o Eduardo Takamori, que está representando a APINE nessa oportunidade. Tá? E o moderador desta mesa será o Cristiano Vieira, superintendente de regulação da geração da ANEEL. Ok? A quem eu, então, passarei a palavra para conduzir os trabalhos desse quarto painel. E nós começaremos, então, pela apresentação do Andreas na Alemanha. Ok, Cristiano? Good morning, and thank you very much for the invitation and the opportunity to present. I don't know if I can have maybe my slides. Yeah. Okay, Andreas. We can handle your slides from here. We're going to pass by. You just have to give the command, and then we change the slide. And we just ask you a minute because our convener of this round table will say some words now that we can start, okay? Perfect. Okay. Obrigado, Antônio Carlos. Novamente aqui iniciamos esse segundo dia com o painel de regulação. Aqui só rememorando, né? Essa é uma discussão que, num primeiro momento com o INS e a ANEEL, nessas interações, sempre entendemos o importante, né, avaliar, ter a percepção clara do operador de qual era a necessidade, de quais eram as tecnologias, e a gente vai ter um painel na parte da tarde para trabalhar o tema das tecnologias, e como é que a regulação poderia fazer a ligação entre a necessidade da operação, as tecnologias que o mercado poderia trazer, os provedores de serviços, como é que a regulação poderia ser ajustada. Então, quando a gente fala em ajuste na regulação, a gente está falando de desenho de mercados, opções regulatórias, alternativas para que haja o atendimento à necessidade da operação com segurança pelo menor custo possível. Sempre essa é a ideia. O nosso primeiro palestrante é o Mr. Ehremann. Ele é diretor do Departamento de Economia de Energia da Tractebel Enge, com mais de 15 anos de experiência na indústria de economia de energia, e atualmente é responsável pela análise econômica do mercado de gás e eletricidade e desenho de mercado na sua empresa. Ele é diplomado em Economia Matemática pelo Instituto de Tecnologia Karlsruhe, PhD em Ciências de Gestão pela Universidade de Cambridge. Mr. Ehremann, thank you for your participation here in our workshop. And please feel free to make your presentation right now. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. So what I will do today, or what I've been asked to do, is to give a bit of an introduction of the market design aspect for the balancing market, and I will focus largely on the European experience, and in fact on the choices that have been made in Europe
And in fact, the range of choices in different countries is quite wide. So I think it's a good case study to see what might work and what might not work. So if you would move to the next slide. I think the presentation on regulation always has to start with a short comment on the general design on, I don't know, my slide hasn't changed. I don't know if it works on your side. Yes, I think there is the general comment always as electricity markets hardly ever emerge by nature. They always have to be designed from somebody. And the reason for that is quite obvious. It's always the externality of the network, very short to operation. And so if you want to have a short-term operated a system that is efficient in the short term, you need to design that yourself. But it's also clear that market design will always be static, non-static. It will evolve over time, and it has to take into account the different options that are available within a specific country. And here today, I think I will start with the balancing market. If you would move to the next slide. The starting point there is that already between Europe and the US, the basic idea of how the market should operate in the real time is very different. And it's different from the moment the balance between what is done by market actors and what is done by the system operator, in which moment you actually switch from one to the other. In ISO-dominated systems in the US, after the day-ahead market, the system operators continue to re-optimize the system, and they essentially reveal a real-time price based of a re-optimization of the system. So there's a continuous re-optimization in the intraday time frame. The European design starts from a very different idea. In fact, the idea is that the markets should just take care of the exchange of energy, largely focused on day ahead, progressively in intraday, and system security, the operation of the balancing, is separated from the market and it's dealt with by the TSO. To do that, the TSO kind of reserves capacity, contracts capacity before the day ahead market and operates it in real time. So that's a very different philosophy to start with. But even within that European model, there's a lot of variation and a lot of choices to be done. So if you move to the next slide, please, then we go a little bit deeper into the staging of the European market. If we forget about the forward markets, because those are not really important for balancing, then essentially we have the market actors. The market actors in most European markets have to submit schedules to the TSOs, how they will operate the power systems. They do that already in day ahead, such that the TSOs can be prepared for those. And then they have the day ahead market itself, but also the intraday market afterwards to be as close as possible to the schedules that they have announced, and they can also update the schedules, obviously. And then in some moment, the market stops. That's what we call the gate closure. And the moment the market has stopped, the TSO takes over. And then that moment we move to the balancing market. And in a way, there is a change in philosophy there, where the Europeans usually believe that day ahead intraday, these are really markets, where balancing, that depends country by country. Some see it more as an adjustment mechanism to keep the system safe. Others believe that should be a price, like a real-time price, very similar to the US way of revealing a real-time price. Now, on the next slide, I just make a quick overview of the means that the TSO has available on its disposal to actually act in real time. I'm sure you have seen that slide before, and I will not spend a lot of time on it. The only thing I want to say is that in my discussion here, I focus on the active reserve frequency control, so mainly on frequency containment reserve, frequency restoration. I will say a few words of replacement reserve, not so much because they are different from the other two, but because they are different in the nature of how a TSO actually runs the system to keep it safe. The products, I'm sure you have seen before, they are largely defined by the time that you have to actually activate those reserves in response to an area control error that is detected by a TSO. So I will not spend too much time on that, but we can, if you want, go more into the technical side afterwards. But given that this talk is mainly on the market design aspect, I would move immediately to the next slide and to start from the philosophy of the actors in the balancing market, the way we see it in Europe.
There we essentially split the participation and responsibilities in three different actors. We have balancing responsible parties. These are usually either suppliers or consumers of energy. Those announce a schedule, and essentially they do that in their head or during the intraday. They inject or take power from the grid, and they might actually not be precisely what they have announced for, so they might create an imbalance. And that imbalance they are either financially or even legally responsible for, and they need to settle that together with the TSO. The TSO operates the system, and by doing so, he essentially detects errors in the system and he tries to balance them out with the balancing resources that he has available. Now, the European system is quite strict that TSOs should not own generating capacity, which essentially means that they cannot build their own plants to balance the network. They need to contract the service from somebody. And the ones they contract them for are the so-called balancing service providers. Those are the ones who offer, first of all, capacity to generate, but also the energy to do the balancing of the system in real time. So essentially, we have those three actors: the BRPs, the TSOs, and the BSPs, and those interact on the one hand on how to contract the capacity, how to activate the energy, and then how to pass on the cost of that back to the responsible. Because obviously, the one who's responsible should pay for the balancing service. Who is very bad in predicting should also suffer essentially the consequence of his bad prediction. So if you move to the next slide, then I wanted to just give a few more maybe details about these two roles, the BRP and the BSP. So the balancing responsible party, essentially that is a bit what I just said. It's the responsibility for the balance of either an individual plant or a portfolio of plants, again, that the choice, in the moment the market actually stops. So in the moment you are beyond the gate closure, you look at the portfolio of units or you look at the individual unit, and one compares what is produced or what is taken from the system, and that is balanced against a value, a price that is used for the imbalance. Now, obviously, different elements here play a bit of a role. One is, are the units very big? Are they maybe decentralized, or are they very big and can be scheduled from an ISO or from a TSO? What about the technologies? What about renewables? Renewables are generally quite hard to predict precisely how much they can produce, so they need to potentially be treated separately. Also, there's the question if that should be location dependent or it should be done on a bigger zone. Obviously, the way one actually pays or balances the deviation from what has been predicted affects the behavior of the balancing responsible party. If, for example, there are very big penalties for imbalance, well, maybe the BRP itself will be very conservative in the predictions, or it might actually make efforts that are inefficient to avoid imbalances. On the other hand, if there are no incentives to be imbalanced, then the BRPs might not make enough effort to predict what they will produce or what they consume. And that will come later on the design choices. The same thing now for the balancing supply parties, which is on the next slide, just to give an idea of what those are. So essentially, every balancing supply company is also a balancing responsible company that offers a service to increase or decrease production over a limited amount of time at a given price. And essentially, there's an auction that can be held either on a weekly, on a monthly, or even the day-ahead market, together with the day-ahead market, to allocate the capability to provide reserves in an efficient way to the balancing service providers. Once that is contracted, the energy that has been contracted from that capacity can be activated in different forms, either according to a merit order list, so one takes the cheapest first, or a bid pro rata over a number of plants. Both exist in Europe, and I will discuss a bit later what are the advantages or disadvantages of those. So we have those three actors now, the TSO, the BSP, and the BRP. And then on the next slide, I will start to go a step further on the staging of the process. Yeah, if you change the slide.
So so the limiting point between the balancing and what happened before is the moment we stop the market, which is in fact the gate closure. It's the moment when the BRPs are not anymore allowed to change their schedules. So what happens before that? Obviously, on the side of the TSO, the reserve capacity need to procure it. And to do that, one needs to define requirements, and I will come to the requirements after. One need to define the products themselves. And we have seen there are standard products today, but in fact, new products might be needed with the renewables. One can also define, the TSO also has to define how often he wants to contract, and in fact, how dynamic those requirements are. Can also choose the price settings. On the side of the BRP, they have their schedules and they can try to balance the schedule as good as possible, either in day ahead or in intraday, so that they are close to what they have predicted. The BSPs, they have two essentially options. One is they provide capacity in the auction of the TSOs. However, some of the BSPs also offer additional capacity as so-called free bids to TSOs to give the TSOs more options to operate closer to real time. Underlying all that is essentially a strong idea about who is responsible of the system. And most European countries operate after a philosophy of self-dispatch, which essentially means that every market participant operates his units, which also means every market participant is responsible for every imbalance he produces. Now, there are some countries that have a central dispatch, and in that case, the situation changes, because obviously if the central dispatcher operates the system, he to some extent also takes a bigger share of responsibility of the imbalance. And so it's not surprising that in those countries, very often the participation in balancing is not it's remunerated, but it's compulsory. So it's not by itself a fully separated market. Now, once we are at gate closure, we go beyond that. We move to the real time. We have the activation and the settlement. And after that, we need to understand who produced too much, who helped the system, who harmed the system. And then we need settlement, and we need a question of transparency. So people actually know where the system is. And I will come to that after. So if you move to the next slide. I try to go fast just to cover a bit more things. So I'll start with how should we pay for that service of contributing to balancing power. And in fact, there are essentially two elements here. The first is that to provide frequency replacement reserve, which is like the most important reserve that we are talking about here in terms of the short-term market, there are two products. The first one is there's capacity, which essentially you pay certain units to make sure that the capacity is not used in the energy market, but it is reserved for the reserve market, for the ancillary services. And the second one is paying for the energy when it is actually activated. So we have the two products. And in fact, as you see, for the very short-term operation, for the frequency containment reserve, we only in Europe pay for the capacity because the small variations are too hard to settle and it's not really worth it. While for the things that are either automatically or manually activated, we pay for contracting the reserve to reserving it out of the market. And again, we pay for the utilization, we pay for the energy. Now, but obviously that still leaves a lot of option on how do we actually do that payment. And I will discuss that a bit more. So if you move to the next slide. So the first thing here, I think, is that this is still not really a design choice, but it's an input to the design choice. And that is, how do we size the reserve? And I think an important element there is that when you put a lot of renewable in the system, there's this intuitive idea that the amount of reserves might actually be increasing over time. Now, that's not what we've seen in Germany. Despite putting a lot of renewables in the system, the amount of reserves that is contracted and used has been constant or even decreasing. And part of that is linked to the way the market design has evolved. And one element there that is very important is what I mentioned before, is the gate closure. The closer you move with the market to real time, the more the BRPs can account for
is forecast errors and adjust to those in the intraday. So obviously the reserve itself is sized according to a convolution based on forecast errors, outages, wind prediction, load, and so on. That is a standard thing. What is important is that especially renewables they're difficult to forecast, but there is a strong pattern in there. And I think most importantly, the ramping periods of wind and PV are relatively predictable. So if the product that you trade in day ahead is an hourly product, you interpolate, and this is on the bottom right picture, you interpolate that ramping up of the PV with very big steps. So you automatically have very big variations around what has been predicted. But those are not forecast errors, they're just bad interpolations. So the finer that the product is that you can trade, the smaller is the amount of reserve capacity that you actually need. And in fact, one of the reasons why in Germany the reserve capacity has not increased with the renewable is that the intraday market allowed now for 15 minutes trading, and it allows to a better interpolation of that ramping period. Another possibility is the sizing of the reserves that can be dynamic. So essentially, if you know in the next couple of hours there's a lot of wind and PV, maybe you need a different amount of reserves than in a period where you know you don't have much. So for example, during the night, you might need a different amount of reserves than during the day. So maybe if you move to the next slide. So then this is a bit what I wanted to say about the physical side. And then I thought it's maybe useful to look a bit more on what are really the regulatory questions? What are the market design questions? And these are really design options that have been discussed extensively in different European markets. And so essentially what I will do now is I introduce a number of those topics, and afterwards I will have one slide for each of them to explain a bit more what it actually means and what the choice actually includes. The first thing is that how do we want our TSO to act? Do we want the TSO to be reactive, so just measure the error and act after? Or do we want him to be proactive? Do we want him to anticipate potential errors? The second thing is the transparency. Do we want to tell the market that there is a system error, an ACE in that moment, or do we not want to tell them? If he makes something transparent, then maybe decentralized generation can observe the error and can help the system. So that's a choice. Then the next thing is that to which extent in real time do we trust markets? And in some countries, people rely on a rather efficient market signal. In other countries in Europe, we have penalties for imbalances, or we even have legal obligation for BRPs to be in balance. They will come to that. The second thing is, should the participation for balancing markets be voluntary or should it be compulsory? In most European markets, those are voluntary. In few, I mentioned that before, especially those who have central dispatch system, we have compulsory contribution. The reserve sizing I just mentioned, it depends a bit on the whole setting. It's not something one can do in isolation. If you have an intraday market, reserve sizing will look different if you only have a day ahead or even a week ahead. Then comes to the market elements. How should we procure capacity and how should we pay for it? We either pay as bid or pay as clear. How should we activate energy? And again, how should we pay for that? Pay as bid or pay as clear? And then we need to settle with respect to those who are in imbalance. And there are the differences between, is my imbalance in line with the system imbalance, so I make it worse? Or is my imbalance opposite to the system, so I actually help the system? And there's the idea of, should there be a single price for imbalance or should there be two? And then should it again be a marginal price or an average price? So I will try to go very fast in the next slides to say a few words on each of those design choices. If you would change to the next. Before I start, that is that you might think that those are hypothetical options. But in fact, they are not. So this is a picture from 2016, which shows the European system. And you'll see that, in fact, a lot of the different combinations I mentioned here happen somewhere in Europe. So while Europe has been quite aligned on day ahead and intraday, balancing is now becoming a big focus for the Commission, but the starting point is quite diverse. So now we have the balancing code guidelines,
which focus on harmonizing, but the starting point is not the same. So we have different choices across some of the options that I just mentioned. If you move to the next slide. So I will start with the choice between a proactive and a reactive. Hello? Okay, so with the choice between reactive or proactive TSOs, no, before, sorry, I apologize. So the proactive and reactive TSO. So every TSO in Europe is reactive, which means that he observes an error, and if he observes an error, he acts with the frequency containment reserve. Once that frequency containment reserve is activated, he will try to free it up by using frequency replacement reserve. So that's a bit the normal process. So it's curative, so it's fixing a problem. The input to that is observation of an error, and in fact, these are the means that he has. And those can be very much market-based. Now, some TSOs don't believe that this is not the cheapest way to run the system. So essentially, to keep the system cheaper, they try to anticipate errors. You have that in France, you have that in the UK, you very often have it in the smaller systems, which essentially is trying to say, can we not activate some reserve in anticipation of errors? And by doing so, we can keep the cost a little bit lower. And in those countries, you usually have replacement reserve as an additional mean that comes on top of the frequency containment and frequency reservation reserve. Now, the problem is that by doing that ex ante, the actual real-time price is distorted by the choice of the TSO. So essentially, the price is a bit of a mix between a discretionary decision of the TSO and the system balance. But in the case where you only have a reactive TSO, the price is only a consequence of the imbalances. We move to the next slide. That is something that is emerging as a decision in Europe at the moment, which is to avoid in fact, a lot of the new generation that comes in the system and a lot of the demand response that comes in the system is small scale. So they are not actively controlled by the TSOs, but at the same time, they bring capabilities that can help the system. So in some countries, like in the Netherlands or in Belgium, the system state is published almost in real time. In a way, you have this on the bottom right picture. It's just a chart from the day I made those slides. You can almost see in real time if the system is long or short in a specific moment. And in that moment, a decentralized generation or demand response provider can actively go and help the system, and he will be paid for that by helping the system. Now, some TSOs prefer that nobody changes his behavior because it's easier to act, because it's easier to predict. So in a way, there you have a large deviation in the philosophy in should the TSO be exclusively responsible, and again, you will find that in Germany or in France, or should you should you ask market participant to help the system? So that's a bit the Dutch and the Belgian example. If you move to the next slide, I will try to be a bit quicker. Obviously, procurement of capacity, as I mentioned that before, can be an open market or can be mandatory. It's linked to technical capabilities, and here this is just a picture of Belgium where you have essentially what has been procured hour by hour, and it contains different types of capabilities. It includes demand response, like limited energy batteries. It includes interconnectors, and obviously it includes the different reserve types that I mentioned before. The efficiency of that depends on the market design of the auctioning itself. So if you move to the next one. All right, yes. Obviously, then the moment I actually come to the area, I go back to my supply company. I activate the reserves. In the case of the reactive TSOs, at the same time, I publish the situation of the system, and then I have different principles on how to do that. Most TSOs rank the different services and start from the cheapest and go to the most expensive one. However, TSOs that have large areas, like for example in Germany, they take all the different contracted TSOs, the BSPs, and activate them pro rata because they believe that stabilizing the system in that way is more stable. Also, it helps because there are a lot of grid constraints. And if you
if you go to a pro rata list, it becomes complicated with a lot of grid constraints. So here they do the activation pro rata over the entire fleet. And then obviously the BSPs need to be paid for the activation. And here I just give an example where we see that you have a lot of pay as cleared or pay as bid, depending on the country where you are. So the different choices of activation, of payment for activation, exist in different countries. And on the next slide, I just quickly explain the differences there. So we have we have this auction process where the different supply BSPs offer their values either at pay as bid or pay as cleared. So if I have a certain number of activated power plants, either everybody receives what he has been asked for, or we have all received the maximum price. And then if we recover that from the companies that are actually in imbalance, the BRPs, then either they all pay the average, the marginal price, in case we give the marginal price also to the BSPs, and the TSO is revenue neutral, or we actually take the average over all the activated pay as bid prices. Note here that normally the TSOs are not supposed to earn any money. So they calculate the cost of the created by the BRPs on the BSPs, and then they recover the money from the BRP either by averaging the costs or by taking the marginal cost for everybody. So on the next slide, I can go to how to allocate those costs on those that are actually in imbalance. And it's the easiest if the value is the marginal one, because in that moment, what I charge to the ones who are imbalanced is the same that I give to the ones who provide the energy to do the balance. But it's not the case everywhere. For example, in Germany, we do an average for the settlement on the BRPs. And then there's the question of dual pricing. It can happen that in a certain period, the system might be like, let's say, in excess of supply, but there are still some BRPs that are wrong in over or undershooting their forecast. And then the question is, should they all receive or pay the same price, or should one account for if one helps the system or not? And I have that on the next slide. Obviously, time periods matter as well. And what's also important is that some countries like Germany and Belgium make it compulsory to be in balance. Here on the next slide, I just introduce this concept of single and dual pricing, where there's the idea of having different prices helping or not helping the system. The next slide here is my last slide, so I think I'm on the end of my 20 minutes. And what I wanted to say here is that, no, the one before, is to say that the product, maybe the slide before, the product that I explained before are the ones that have been there for a very long time. So could you go one slide back? And with a lot of renewables, the product definition itself might be outdated, because especially on the side of the PV, the variations happen in a time frame that is much, much faster than what we are used to from conventional units. Also, with the wind, we might see ramping products that last several hours, which go beyond of what we have seen in the past. So we see both in the US, but also in Europe, in those systems where a lot of renewables are already there, that new types of capacity products have been invented now and are progressively being integrated and tendered. And a lot of them are about reserves that is faster than what we previously had under the frequency containment reserve, or that is mainly in the US, where you have the duck curve to actually have those ramping products, which might be 1 or 2 hour ramping products, which previously we would simply not have considered reserves. In Europe, we don't have those yet because we believe the intraday market might be able to deal with ramp, but we don't know yet. So I will stop here. I think I'm done with my 25 minutes. I hope that is still okay and I've not overrun too much. Thank you, Mr. Ehrman. Your presentation was very illuminating. It brings attention to very important points about the balancing design options in designing a balancing market. And we're going to proceed to our next presentation. Thank you very much. Nossa próxima apresentação será do Luiz Barroso,
Barroso, me permita, antes de você começar, ler a pequena... Eu pedi ao Luiz um mini currículo, mas um pouco extenso esse mini currículo do Luiz. O Luiz Barroso é diretor-presidente da consultoria PSR, foi presidente da empresa de pesquisa energética, EPE, de 2016 a 2018, visitante da Agência Internacional de Energia em Paris, no ano de 2018, e trabalhou 17 anos na PSR como diretor técnico, coordenando estudos de planejamento, operação, regulação e comercialização, e gestão de risco em cerca de 30 países. É também pesquisador associado à Universidade de Comilhas, em Madrid, e professor da Escola de Regulação em Florence, na Itália. Editor associado da revista da I3E e chair da Power Systems Operation Planning Economic Committee, do I3E Power and Energy Society. Barroso. Bom, a apresentação é sua. Obrigado. Tá, joia. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, Cristiano, acho que agradecer ao diretor Simval pelo convite, para estar aqui, o convite que eu recebi do diretor Simval, Cristiano também, o Antônio. É um prazer, eu acho esse evento muito importante, acho que o interesse que esse evento despertou a todos, a quantidade de pessoas que estão conectadas, vendo aqui todos nós pela internet, é realmente muito grande, e o que mostra que é um assunto fantástico. Também queria cumprimentar a todos os colegas que estão nos vendo virtualmente, também aos colegas da PSR que aqui estão, a Amanda e o Thales, que estão ali atrás. Vocês prestarem atenção, que tem que fazer o resuminho depois, tá? Para disseminar o conhecimento. E é um prazer estar aqui com o Taca, o Cristiano e o Antônio Carlos. Eu acho que a minha apresentação, eu fiz uma escolha, eu escolhi assuntos extremamente complexos para trazer para vocês, mas sem a pretensão de esmiuçá-los em detalhes. Eu vou tentar pincelar os principais recados, que estão bastante alinhados com o que foi a apresentação do Andréas, e com somente os 5 minutos que eu consegui ver da apresentação do Leonardo ontem, online, a sua primeira. Eu só consegui te ver 5 minutos, mas eu achei que os 5 minutos que eu vi, você falou de muitas coisas que eu vou detalhar aqui. Então, a minha apresentação está organizada em 5 temas. Primeiro tema, vamos falar um pouquinho de reservas, como dimensionar as reservas, e eu vou trazer um conceito que está sendo comentado ao longo dos últimos dia e meio, que é o da reserva probabilística dinâmica. Depois, uma vez que a gente dimensiona como remunerar, e aí tem um conceito interessante que é a co-otimização, entre principalmente energia na operação e a provisão de reservas. Depois, quem paga pela reserva, vou discutir um pouquinho o princípio da causalidade. Depois, como incorporar isso no planejamento, eu vou fazer uma conexão com a apresentação feita ontem pelo Daniel, da EPE, e depois da teoria prática eu vou falar um pouquinho de regulação. Então, a minha apresentação vai ser um grande passeio sobre esses temas, para que depois nós possamos ter tempo de discutir aqui com todos, né? Então, quer dizer, primeira coisa, como dimensionar a quantidade de reserva num sistema de potência. Quer dizer, historicamente, a quantidade de reserva ela tem sido dimensionada em função da necessidade de proteger o sistema contra praticamente 2 fatores. Erros na previsão de demanda, variação de demanda. Então, esse gráfico ele foi escolhido, ele está aí de propósito, porque ele mostra justamente o erro na projeção de demanda no dia da final da Copa do Mundo de 2014, que a Espanha, ou 2010, já não lembro, que a Espanha ganhou a Copa, é um dado da rede elétrica. Então, basicamente, os espanhóis não acreditavam que a Espanha ganharia a Copa, então ninguém imaginou que a turma ficaria ligado ali na televisão naquele dia do jogo final, e deu uma variação muito grande, dando um trabalhinho para a rede elétrica. E o da direita, uma falha que houve na geração nuclear, também do sistema espanhol, que teve que ser coberta por geração hidráulica, devido a uma onda de calor que esquentou a água, que impediu com que as nucleares continuassem funcionando, pela necessidade de resfriamento do conjunto de equipamento. Então, esses 2 eventos, incerteza na demanda e falha de geradores, é o que historicamente causou, vem motivando aí a forma como as reservas são definidas. O novo fator, como bem definido, eu acho, ao longo do último dia e meio, é a penetração de renováveis. E a penetração de renováveis, embora a gente fale muito dos casos europeus, dos casos americanos, o Brasil está tendo a sua onda, particularmente tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo do Chile. E em 2017, a Associação dos Geradores do Chile, que é a PINE chilena, tá? Ela contratou um estudo que justamente é um estudo para olhar o que acontece com o sistema chileno
no futuro, fazendo exercícios de planejamento, operação e provisão de reservas. Esse estudo é público, esse estudo ele foi feito pela PSR, e o que esse estudo mostra é que o sistema chileno ele vai sair de um mix que mais ou menos 2021 é um bom proxy para hoje. Ele é um sistema ainda termo-hidro para um sistema que lá na frente, 2030, seja um sistema bastante renovável, sobretudo com a penetração de solar, porque o deserto do Atacama ele é absolutamente imbatível para a penetração do recurso. Isso, obviamente, vai trazer desafios para a operação do sistema. Quando esse estudo foi feito, utilizando um modelo com granularidade temporal horária, a gente observa que, pegando um dia típico, no mês de abril de 2021, essa daqui é a curva de produção da operação do sistema chileno, essa daqui é a curva de produção em 2025, essa aqui é a curva de produção em 2030. Se a gente voltar, a gente observa que, na medida que 2021, 25 e 30 as renováveis ganhem mais espaço, essa curva de operação ela fica um pouco mais emocionante na etapa diária, com a solar sendo responsável pelo suprimento de uma grande parte da demanda nas horas que, obviamente, tem sol. Esse perfil de operação ele tem sido traduzido em muitos sistemas com a chamada curva de demanda líquida para a geração despachável, que é basicamente a demanda do sistema menos toda aquela geração que o operador não produz. O que sobra é o que tem que ser atendido pela geração que o operador controla, pela geração despachável. Então, se nós pegarmos, no exemplo do Chile, em 2030, a curva de demanda líquida, que é a demanda total em 2030, para um determinado dia, tá? E reduzir tudo que é geração não despachável, essa daqui é a curva de demanda residual, e a gente vê claramente quais são as rampas de geração que o sistema despachável tem que aportar para garantir a confiabilidade. Essa curva, eu não vi se ela foi mencionada antes, mas imagino que sim, mas em qualquer fórum internacional é a curva mais mostrada, conhecida como a curva do pato, porque justamente ela tem um formatinho que se assemelha a uma corcova de um pato. Tá? E essa curva ela tem um perfil muito interessante quando a gente olha que ela é uma curva que tem incerteza. Aqui estão exemplos de 3 dias típicos no Chile, tá? 3 dias associados a um cenário de produção da geração não despachável, mas a geração não despachável, a solar ou eólica também, ela tem uma incerteza que é uma variação em torno da média. Então, como dito muito bem pelo Leonardo ontem, nos 5 minutos que eu ouvi você falar, Leonardo, o problema não é a variabilidade, o problema é a incerteza, o problema é o risco. E isso traz um desafio muito novo, porque agora a gente tem que perguntar como é que a gente dimensiona a reserva nesse ambiente de crescente participação de tecnologias com incerteza. Então, trazendo aqui, por exemplo, o caso espanhol de novo, eu adicionei um quadrinho também da rede elétrica, mostrando um erro de projeção de vento. Aqui não dá para ver muito bem, mas basicamente em vermelhinho, aqui em cima, está o que a rede elétrica previa de vento para um determinado dia seguinte, feito no dia anterior. Em amarelo está a realização, mas o curioso desse gráfico é que, vocês podem observar, o vento foi muito abaixo do que o previsto, mas o vento não foi muito abaixo do que o previsto porque não ventou. O vento foi muito abaixo do que o previsto porque ventou demais. E ao ventar demais, basicamente houve o processo de redução da produção. Então, essa realidade, ela começou a ser a realidade de praticamente muitos sistemas, e aí, nesse contexto, muitos países, e a academia, principalmente, a ciência, começou a introduzir um conceito novo para o dimensionamento das reservas, que é sair do conceito que acho que todos os sistemas, os operadores no mundo inteiro, nasceram vivendo com, que é o sistema da reserva operativa ser calculada de uma forma estática. O que é o cálculo de uma forma estática? É obter um número, esse número em muitos sistemas, ele é obtido no início do ano e mantido para os próximos 12 meses, estaticamente, como proxy projeção de reserva. Esse número ele pode ser obtido, e é feito, na maioria das vezes, através de cenários determinísticos muito conservadores. Então, se eu não tiver o vento, se eu tiver a quebra da maior máquina, se eu tiver a variação de demanda dessa maneira, quanto eu preciso de reserva? Isso dá 5%, 6%, 10%, 8% em muitos sistemas, e esse número é mantido ao longo de determinado horizonte de forma estática.
O conceito que eu queria trazer para todos, e que foi também mencionado pelo Leonardo nos 5 minutos que eu vi você falar, Leonardo, mas que o Andréas falou aqui rapidamente, quando ele mencionou o sizing da reserva, é o conceito da reserva probabilística dinâmica, que é repetir esse exercício de forma dinâmica, ou seja, variável ao longo do tempo, mas também de forma probabilística. Embora o conceito da reserva operativa estática, ele possa ter um componente probabilístico, sim, tá? É possível fazer uma convolução de distribuição de probabilidade, escolher um quantil, mas ele usualmente é um valor estático, fixo ao longo de um determinado horizonte. Aqui no conceito do dinâmico é fazer tudo probabilístico e fazer tudo variável ao longo do tempo. Esse tema tem ganhado um crescente interesse da literatura acadêmica. Eu peguei aqui, para quem tiver interesse, um artigo, é um artigo que detalha bem a metodologia, hoje tem uma dezena deles, e esse tema ele tem, na minha opinião, um interesse para a gente conceitual. Primeiro porque pela ótica fundamental, de fundamentalista, fundamentos mesmo, é um conceito probabilístico, é um conceito que permite, ao ser probabilístico, representar a incerteza em todas as variáveis, crescimento de demanda, variação de demanda, quebra de equipamentos e tudo mais, fora a produção das renováveis. Dinâmico, considera que o requisito de reserva varia ao longo do tempo, e o que está em jogo na reserva probabilística dinâmica é exatamente o que o Andréas falou no slide sobre o sizing de reservas. É fazer um dimensionamento de reservas mais adequado para o tamanho da incerteza do sistema e, com isso, ter menores custos de provisão de reserva. Eu vou voltar nesse tema mais à frente, quando a gente discutir um pouquinho desenho de mercado. Rapidamente, não vou detalhar aqui matematicamente, mas qual é uma lógica para definir a reserva probabilística dinâmica, a lógica que a gente lá na PSR vem trabalhando. Passo 1, gera o cenário de incertezas, aqui eu estou trabalhando com o cenário de produção de renováveis, gera cenário de incertezas para um determinado dia e calcula o valor previsto, aqui hora a hora. Depois calcula os desvios dos cenários da sua amostra em relação à média, ou seja, os chamados erros de previsão. Depois a gente calcula a variação consecutiva entre os erros de previsão, de uma hora para a hora seguinte, para justamente começar a dimensionar qual é a necessidade de reserva entre períodos consecutivos. E, uma vez que eu tenho uma distribuição de probabilidade para isso, a gente pode escolher uma estatística para dimensionar essa reserva, e a estatística que a gente na PSR vem trabalhando é a estatística do valor em risco condicional, ou seja, a média ponderada entre o valor esperado da distribuição dos erros e a sua média condicional. Por que a gente gosta disso? Porque esse critério ele é exatamente alinhado com o critério que é usado hoje na operação do Brasil, no modelo New Wave. Até ontem, por exemplo, a CEPAMP fez um comunicado, o Ministério fez um comunicado, avisando que ia ser alterado um dos parâmetrozinhos dessa expressão da combinação convexa entre as duas medidas, e isso teria um impacto nesse mundo reserva probabilística dinâmica, nessa forma de concepção também. Tá? Alguns exemplos para vocês verem o que isso significa. A gente tem aplicado isso para o sistema X. Tá, então, aqui está uma curva de produção, uma curva de reserva, desculpa, diária, para vários anos, de 2017 a 2030. Então, a gente observa que mesmo lá em 2030, tá, que é a curva mais pontuda, quando o sistema tem mais renováveis, a gente observa que nas horas que as renováveis não estão produzindo, principalmente a solar, no caso chileno, o requisito de reserva de 1 da manhã até as 7 da manhã, ele é muito baixo, porque a metodologia captura que a incerteza nesse momento ela é menor e muito parecida com o que você tem hoje. Tá? Outro exemplo que a gente fez também no sistema mexicano, a ideia é praticamente igual, você tem uma curva 24 horas para dimensionar o volume, e o que eu queria trazer para vocês, que eu achei muito interessante, é que isso não é papel, isso existe uma implementação prática sendo feita agora no sistema belga, através da Hélia. Tá? Então, nós até chamamos aqui na apresentação da prima da reserva probabilística dinâmica, porque é um conceito muito parecido. Quem tiver, evidentemente, com tempo, entre 3 e 3 e 8 da manhã, eu separei aqui um artigo tá, para vocês olharem, que foi o artigo que resumiu o estudo técnico que respaldou a recomendação da Hélia. Tá? Eu tenho um artigo aqui na minha pasta, então posso dar para alguém aqui que tem interesse. E esse artigo basicamente conta a história, que é meio interessante. O sistema belga tem basicamente 13 GB de demanda de ponta, a Bélgica tem 5 nucleares de 1 GB, dá 5 GB, 5 unidades grandes, 2 GB de solar, 3 GB de eólica, renovável crescendo.
Então, grande preocupação da Bélgica foi a necessidade de melhores práticas para a provisão de reserva com crescente penetração de renováveis. O que a Bélgica fez? Um conceito probabilístico associado à incerteza na produção das renováveis, igualzinho que eu expliquei antes, mas composto com um conceito um pouquinho determinístico também, porque para eles a perda de uma unidade muito grande faz muita diferença, porque é um sistema, como eu comentei, tem 5 nucleares de 1 giga, um sistema de 13 giga de demanda máxima, então as nucleares realmente fazem muita diferença. E o sistema belga é um caso também interessante, porque muito da reserva operativa é dada por transmissão, por interconexão com países vizinhos, tem um componente representado. Mas é um case para a gente olhar também numa linha de ficar de olho. No caso do Brasil, o GIZ, em um estudo feito pela EPE, junto com a ONS, está olhando justamente como é que seria um paradigma da operação do sistema brasileiro num horizonte futuro, um horizonte que seria o ano que a demanda do Brasil fosse mais ou menos 2 vezes o que é hoje. Esse estudo está sendo feito pela PSR, com o mesmo conjunto de ferramentas que eu mostrei antes, que a gente aplicou no Chile e em outros países. Esse trabalho vai ser divulgado em mais detalhes oportunamente, já houve alguns fóruns que apresentaram resultados intermediários, mas só para vocês terem uma ideia, o que eu praticamente achei interessante, aqui está o que seria o Brasil nesse futuro, que a demanda fosse basicamente o dobro da demanda de 2017, aqui deu mais ou menos 2038, um Brasil ainda muito renovável, mas um Brasil com uma expansão muito comandada por eólica e solar. E nesse contexto, a epuração diária começa a ter o mesmo perfil da operação lá do Chile, não com a mesma intensidade. Tá? A curva do pato do Brasil, o pato do Brasil está indo lá para o ortopedista e a corcunda dele não está tão corcundinha como estava antes. Mas é uma operação que vai mudar. E nesse contexto, aqui estão, para um determinado ano, esse é o ano final, se eu não me engano, 2038, exemplos de dias para cada um dos meses de um ano civil das 12 reservas dinâmicas probabilísticas calculadas. Tá? Então, nós pegamos e fizemos aquela representação de incerteza, utilizando modelos de previsão e etc. e tal. Isso aqui não é a minha intenção, é entrar nos números que saíram, mas praticamente mostrar para vocês que esse tipo de coisa está sendo feita dentro de um conceito que já foi introduzido aqui pelo Leonardo, insistido pelo Andréas também. Então, as vantagens da RPD, na nossa opinião, a RPD reflete bem as características do mix de renováveis, ela pode ser usada em modelos de operação, mas principalmente modelos de planejamento, tá? Eu vou entrar nesse tema daqui a pouquinho. Ela permite identificar quem causou a reserva, o que é importante no mundo da alocação de custos, e, nesse caso, ela utiliza uma métrica que é aplicada também na operação e o planejamento, que é o valor em risco condicional, o CVAR. Então, tema número 1, como dimensionar reserva, como fazer o sizing, reserva dinâmica probabilística. Tema número 2, como é que agora eu remunero a reserva. Então, um assunto que a gente acha muito interessante é a co-otimização entre a energia e os serviços ancilares, entre energia e reserva. Basicamente, nos modelos de operação de curto prazo, inclusive o modelo D100, se eu não me engano, ele já faz isso também, eles representam a cada hora as restrições de atendimento à demanda de energia e as restrições de atendimento à necessidade de reserva. É muito simples, o somatório da geração tem que ser igual à demanda e o somatório da turma que dá a reserva tem que ser, somatório da reserva que eu tenho tem que ser maior ou igual com determinado valor e o gerador que dá energia, ele pode dar reserva e esse assunto tem que ser, esse tema tem que ser compatibilizado numa restrição de atendimento à capacidade total do gerador para que durante a operação o próprio operador, através de um modelo, possa definir se o melhor uso daquele gerador é para fornecer energia ou reserva. Esse processo da decisão simultânea, ao mesmo tempo, o operador decide quem vai para a energia e quem vai para a reserva, é conhecido como co-otimização. Ele concorre com uma abordagem alternativa, que é a abordagem sequencial. Primeiro faz a energia, depois faz o mercado de reservas. Tá? A co-otimização entre energia e serviços ancilares, na nossa opinião, é o grande tema que tem que ser olhado. Para o Brasil, esse assunto já está incorporado, até onde eu entendo, dentro do modelo D100, que a partir do ano que vem começa a ser a grande referência para a programação da operação, e ele tem uma vantagem direta, porque no mundo dos modelos computacionais,
como nós sabemos do mundo da matemática, há um problema de otimização, toda restrição tem uma variável dual, essa variável dual ela é um custo marginal, esse custo marginal da variável dual, esse custo marginal da variável, da restrição de atendimento à demanda de energia, hoje no Brasil, é usado para remunerar toda a geração, que é o PLD, e o custo marginal da restrição de atendimento de reserva poderia ser o preço da reserva, até mesmo por tipo de reserva. Então, o esquema de remuneração ele sai absolutamente direto num mecanismo de co-otimização. A gente tem brincado muito com isso. Um sistema que a gente gosta muito é o sistema da costa oeste americana, que é um sistema que, embora o sistema da BPA tenha 65 mil mega instalados, muito hidrelétrico, mas ele está inserido numa área, que é o noroeste do Pacífico, que tem aproximadamente 300 mil mega instalados, e eles têm vários balancing markets, eles têm várias regiões que fazem esse balanço a partir de um processo de co-otimização. Aqui estão alguns números para vocês, eu não vou detalhar, tá? Fica aqui para a gente olhar entre 3h09 e 3h11 da manhã. Mas faz muita diferença você fazer a co-otimização do que você fazer a otimização sequencial. E no mundo do Brasil, que é o mundo dos modelos computacionais, isso hoje sai de subproduto, ou poderia sair do DCEM. Então, juntando o passo 1, reserva probabilística dinâmica, como o Andrés falou muito bem, um dado de entrada para um desenho. Depois, a co-otimização como possivelmente o fornecimento de um preço. E até muito das discussões associadas a 822, né? Bida 130% do CVU, faz isso, como é que remunera, é pay as bid e tal. Em teoria, se todo mundo dá suas informações para o operador, o próprio modelo co-otimizando poderia fazer a alocação e dar o preço. Isso é uma ideia que eu queria deixar para vocês aqui também. Tá? Depois, quem paga? Quem paga é o assunto que, como aqui nós estamos falando basicamente de operação, eu fui mais econômico na apresentação, porque é o assunto mais extenso, mas eu queria chamar a atenção para que todos, no tempo que vocês vão ter livre entre 13h11 e 13h48 da manhã, dessem uma olhada no esquema da regulamentação chilena. Na regulamentação chilena, quem paga é o princípio da causalidade pura, tá? Quem causou a necessidade de reserva paga pela reserva, então se a eólica causou a necessidade de reserva, é a eólica que paga, e assim sucessivamente, e isso, aí esse é o único momento que eu peço para vocês acreditarem em mim cegamente, é fácil calcular, desde que todo o mecanismo de alocação de reserva e precificação de reserva seja feito por um modelo de otimização linear, porque existe informação dos multiplicadores, isso não nem sempre é fácil, mas toda a teoria, por exemplo, hoje no Brasil, de precificação de transmissão, da TUST, os próprios métodos Allman-Shapley, que são feitos com modelos lineares, permitem reconhecer quem é o responsável por alocação daquele custo de transmissão. Como a reserva probabilística dinâmica ela é linear, porque o CVAR é uma combinação convexa e pode ser representado por um modelo linear, esse tema sai direto do modelo de otimização através da análise de sensibilidade da contribuição de cada recurso para a provisão de reserva. É literalmente uma derivada em linguajar mais técnico. Tá? Não vou detalhar isso aqui, mas eu queria compor para vocês a nossa historinha, dimensiono o RPD, co-otimizo, tenho tudo no ambiente linear, descobrir quem causou o custo é fácil, é imediato. Agora, para o Dr. Bressani, meu querido amigo Bressani, Dr. Daniel também, tá? Vamos lá, como planejar. Então, um assunto que aí, se você está num ambiente linear, a incorporação da reserva probabilística dinâmica nos modelos de planejamento, ou seja, lá no MDI da EPE, ela é imediata, porque o modelo de planejamento, o que ele faz? Ele toma a decisão de investimento em geração, simula a operação e mede o custo de investimento, mede o custo de operação, soma os dois e pergunta, aquilo é ótimo? Se for, acabou. Se não for, ele faz uma outra iteração. Como é que ele sabe se é ótimo ou se não é ótimo? Através de uma informação que o módulo de operação manda para o módulo de investimento, que é um corte de Benders, uma informação econômica, que diz que, olha, esse plano de expansão está um pouquinho mais caro. Aí a expansão muda, a operação ficou agora muito barata. Opa, legal, mas o investimento ficou mais caro. E esse equilíbrio ele é buscado. A reserva probabilística dinâmica, num ambiente linear,
ela pode ser introduzida imediatamente no módulo de operação do MDI, por exemplo, e ela permite um resultado muito interessante, que ela permite representar o efeito portfólio das renováveis em decisões de planejamento. Se a gente decide construir muitas renováveis em uma determinada área, os requisitos de reserva aumentam muito. E pode ser que chegue um determinado momento que não seja econômico fazer isso, que vale a pena que a decisão de construção das renováveis seja feita de forma a espalhá-las no sistema para otimizar os requisitos de reserva. Aí vocês podem perguntar, mas o Brasil, o planejador não manda nada, quem manda são os leilões. Não tem problema nenhum. O que o mundo discute hoje é a incorporação no leilão de uma parcela locacional associada à provisão de reservas. E aí você poderia fazer esse balanço com essa metodologia toda incorporada. Eu não vou ter tempo de explicar, mas para quem tiver interesse, 3 colegas da PSR, o Wesley, o Alessandro e o Ricardo, trabalharam exatamente nesse conceito para o sistema mexicano. Aqui está um artigo que eles apresentaram no SIGRE, que está disponível na homepage da PSR e nas coisas do SIGRE também. Tá? Então, essa é uma parte mais conceitual, conceitos que eu queria deixar aqui, que é um repeteco do que o Leonardo falou, do que o Andréas falou para a gente. Agora, da teoria prática, esse daqui são os meus últimos slides. Como é que a turma tem feito na vida real? O sistema mexicano é um sistema que eu acho muito interessante para a gente olhar, porque é um sistema que tem um despacho basicamente parecido com custos, com o nosso, com otimização, energia e serviços ancilares. O sistema mexicano faz exatamente aquilo que o Andréas falou. O operador define as necessidades dele. O que o operador quer? O operador quer reserva a cada 10 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 15, você decide. Tá? E a regulação decide produtos que os geradores possam ofertar para dar aqueles serviços, sendo que existem produtos concomitantes. Tá? O cara, por exemplo, que oferta nesse produto daqui, ele dá tudo isso. O cara que oferta nesse dá só esse e tudo mais. O México tem esse mercado rodando há aproximadamente 1 ano e meio. As necessidades de reserva hoje no sistema mexicano são basicamente 6%. Tá? Só um número para vocês terem na manga, que é a soma dessas 3 curvinhas aqui coloridas, menos a azul. Um tema que o Andréas falou, que eu acho fundamental e para abrir muito a cabeça, tá? Fiquei feliz que ele comentou, é que quanto custa prover reserva? Os custos de provisão de reserva não têm sido altos. Tá? Aqui está qual é o custo de provisão de reserva na Espanha e na Alemanha, sistema com bastante renováveis. Esse custo é basicamente inferior a 2 euros o megawatt-hora. Tá? Ah, mas quanto custa esse negócio nos Estados Unidos? Bom, aqui está para todos vocês. Quanto custa oferecer reserva, serviços ancilares no New England ISO? Aqui está em ISO, está em bilhões de dólares, mas vocês vão ver que grosso do custo é no mercado de energia e de capacidade, serviços ancilares pequenos. Pelo amor de Deus, eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro com serviços ancilares, esse negócio ia fazer toda a diferença no meu fluxo de caixa, eu como gerador. Quanto custa no sistema americano? Aqui está quanto o PJM pagou em 2015, tá? Para diversos tipos de serviços ancilares. Vocês têm os valores mais atualizados na página desses operadores dos sistemas todos. Aí chega a grande frase que o Andréas comentou en passant, e que eu acho a mais interessante. O que tem acontecido? Eu acho esse gráfico espetacular. Esse gráfico mostra, são gráficos do sistema europeu, tá? Esse gráfico mostra que, mesmo com as renováveis crescendo, os custos de provisão de reserva, os chamados balancing costs, e balancing costs porque na metodologia europeia você tem as balancing settlement parties, você tem as empresas que fazem os balancing dos serviços até o operador, tem reduzido brutalmente. Tá? Olha que paradoxo, aumenta as renováveis, aumenta a incerteza, os custos de reserva diminuem. Por quê? Basicamente porque os operadores estão investindo muito mais em melhores práticas para a provisão de reserva. Tá? Esse é um recado fundamental. E é nesse sentido que aí eu volto no exemplo belga, no exemplo da Hélia, por que a Hélia está querendo sair de um conceito estático de provisão de reserva para um conceito dinâmico. É uma decisão puramente econômica associada a custos. Essa é a justificativa que a Hélia, um operador do sistema belga, colocou na mesa. Então, isso é um ponto para reflexão, e isso justifica esses valores pequenininhos, tem sido uma tônica em praticamente todo mundo. Tá? E se a provisão de reservas é bem dimensionada,
Se a quantidade de reservas é tailor-made, aí não tem problema, volto agora para o ponto da regulação, os preços dos mercados de serviços ancilares subirem muito. Mas o preço do mercado de serviços ancilares chega a $200, $2.000 nos Estados Unidos. Não tem problema, porque o que interessa é o impacto preço vezes quantidade. Preço alto numa quantidade pequena, o impacto tarifário total em real por megawatt-hora é muito pequeno. Tá? Existem muitos outros temas, esse é o meu último slide, a serem discutidos no que diz respeito à regulação. Então, por exemplo, definição de serviços que são ao mercado, serviços que são por tarifa regulada, serviços que são mesmo de graça, tem serviços que não faz sentido você fazer mercado, time do mercado, formato das ofertas e os produtos para necessidade do operador, a participação na demanda como recurso, isso é realmente muito relevante. Existe um conceito sendo introduzido desde o ano 2014 pelo professor Bill Hogan, na Universidade de Harvard, que hoje é implementado no Texas, mas que é uma tendência no mercado americano, que é o conceito da Operating Reserve Demand Curve, tá? ORDC, isso é muito famoso, está muito na moda. O que é o ORDC? De uma forma muito simplificada, ao invés de você dar um único valor de reserva para cada hora, você dá uma curva de reserva para cada hora, incorporando uma elasticidade nesse processo. O que diz o professor Hogan? Ele fala, olha, tem um pedacinho aqui, uma quantidade de reserva que o operador precisa ter, que se não tiver aquela, com certeza, eu não sei nem o que fazer mais da vida. Então, para essa reserva, o mercado, ou o sistema, na verdade, deveria estar para pagar muito. Aí ele bota um preço lá em cima, que no Texas é $9.000 o megawatt-hora, tá? Em outros lugares é menos. Depois, existe uma elasticidade até uma quantidade de reservas que a partir da qual eu já não estou muito disposto a pagar sobre isso. A ORDC, junto com a reserva probabilística dinâmica, é o que podem ser a grande combinação química explosiva, que é fazer uma curva elástica mais dimensionada probabilisticamente, e essa curva anda na medida que a sua confiabilidade muda, e a sua confiabilidade, que é dada pelo requisito de reserva, é ajustado dinamicamente. Existe um assunto que, num workshop que a ANEEL organizou esse ano sobre preços tetos, o representante do PJM colocou, que também é muito importante, que é um alinhamento dos preços tetos. A gente olhar preços tetos compatíveis entre energia, ponta, aqui eu usei a nomenclatura do PJM, serviços ancilares, mas mesmo flexibilidade, tá? É um tema para a gente olhar, mas todos os conceitos anteriormente apresentados nessa apresentação se encaixam perfeitamente em todos esses pontos aqui, mais de desenho de mercado. Então, eu queria agradecer a Simval pelo convite, a Cristiano também, prazer enorme estar com vocês, e eu termino aqui a apresentação. Obrigado. Barroso, excelente apresentação. Eu acho que a gente tem aqui um material rico para rodar discussões mais à frente na nossa mesa redonda. A sua apresentação ela complementa a do Andrés. O Andrés ele traz uma visão muito geral de um conjunto relativamente grande de opções de desenho e que tem que ser muito bem refletidas. E você traz um modelo específico e ancora a discussão no nosso mercado, no mercado brasileiro. Muito bom. A gente vai ter uma pausa agora para o coffee break e na sequência a gente vai ter a apresentação do Takamori. Quanto tempo? Então, eu peço a gentileza de todos para 10h30 estarem de volta para retomarmos o trabalho. Muito obrigado. Então, retomar o nosso painel de regulação. Teremos agora a última apresentação, que é da APINE, e depois, na sequência, então, nós teremos os debates. Nos debates, o André Ehrman, que está na Alemanha, ele participará também, né, por vídeo, e o Leonardo Reze, nosso colega aqui da Tract Bell, vai dar o suporte, então, para fazer o meio de campo entre nós e o Andréas, ok? Lembrando aqui a todos que todas as apresentações estarão disponíveis no site do ONS, né, no site aberto do ONS, lá sob a nossa área
do serviço, do workshop dos serviços ancilares, tá? Porque essa é uma pergunta que todo mundo toda hora pergunta, mas é bom a gente lembrar, então, que estará sim disponível, tá? Podem ficar tranquilos, tá? Então, vamos retomar os trabalhos, passar a palavra para o Cristiano, por favor. Obrigado, Antônio Carlos. A próxima palestra será do Takamori. Takamori, eu vou ler rapidamente o seu currículo aqui, para que todos possam conhecer um pouco mais do seu trabalho. O Eduardo Takamori é engenheiro eletricista e pós-graduado em Sistemas de Energia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Trabalha na ENGIE desde 2002, tendo atuado em sistemas de proteção, telesupervisão e medição de faturamento até 2006, regulação de energia até 2010. E estudos de mercado até 2013 e consultor financeiro para desenvolvimento de novos negócios até 2017. E atualmente atua como gerente de regulação e de assuntos de mercado da ENGIE Brasil Energia. Obrigado, Takamori. Obrigado. Primeiro, a gente queria parabenizar a ONS e a ANEEL pela oportunidade aqui desse workshop. Está muito bem estruturada, apresentações de altíssimo nível, com muitas ideias já e coisas mais práticas para a gente implementar num curto espaço de tempo. A gente queria agradecer pela PINE, pelo convite. A gente está muito lisonjeado de poder participar e apresentar um pouco a visão dos geradores, né, que são quem, grosso modo, prestam os serviços ancilares no momento. E, por último, não menos importante, queria só comentar que o Guilherme Velho gostaria de estar aqui, nosso presidente, mas ele está de merecidas férias, então não pode participar e pediu para a gente representá-lo. Então, a gente está muito lisonjeado de estar aqui hoje. Rapidamente, a gente queria resgatar um pouco o conceito de ancilar. Tem duas, a gente buscou lá no dicionário americano, e tem duas abordagens principais para ancilares, né? Eu vou começar pela segunda aqui. É algo em adição a alguma coisa, bem genérico, mas não tão importante. Isso aqui não é exatamente o setor elétrico, mas é mais ou menos o seguinte: você tem um avião que te leva a um ponto a outro. Isso é o principal. Só que o ancilar, por exemplo, é a venda do assento, a posição do assento. Grosso modo, não vai fazer diferença nenhuma de um ponto a outro, mas a companhia consegue monetizar alguma receita adicional com alguma coisa periférica. O setor elétrico é um pouco diferente, né? Está mais associado à primeira definição ali, que é prover suporte necessário ao trabalho principal ou às atividades principais de uma organização. Aí sim, a gente não está falando mais de uma coisa periférica, aleatória, né? Mas, assim, de fato, ela é necessária para que aquilo seja feito com qualidade. No setor elétrico, se a gente fizesse uma coisa bastante simplista de separar o que é o principal e o que é ancilar, o principal seria produzir e entregar energia ativa e reativa, né? Hoje o mercado é de energia ativa, mas a gente entrega energia ativa e reativa para uma demanda. E ancilar são todos os pilares que fazem com que essa produção e entrega seja feita com qualidade, né? Então, toda a parte, depois do gate close, né, como o Andrés falou, e todos os serviços necessários que não estão somente definidos na operação em tempo real. Elas estão todas encadeadas com o planejador, como é que isso é feito ao longo do tempo, para que se entregue no tempo real com qualidade, né? Se a gente fosse retomar a questão do serviço principal, que é a produção e entrega de energia, né, principalmente entrega de energia para o consumidor, a gente teve a excelente notícia ontem que o Ministério definiu finalmente que a gente vai ter uma formação de custo marginal de operação em granularidade horária a partir de janeiro de 2020. Naturalmente, a operação já era feita em base até menor que isso, né, em base semi-horária, mas, de fato, a gente vai passar a ter uma ferramenta muito importante para sinalizar a excursão do custo real, né, da oferta em cada hora. E isso, ao longo do ano que vem, vai ser restrito à operação, vai ser um guia preciso para a operação, né? Isso vai permitir que a gente faça vários aprimoramentos, inclusive, da forma como a gente enxerga a operação.
não vai entrar perfeito, mas não precisa estar perfeito. O que importa é que ele esteja funcionando dentro de algumas bases principais. E, naturalmente, a gente espera que ele aumente a eficiência do despacho. Você vai conseguir otimizar de forma objetiva, reprodutível, replicável e mais transparente como o despacho é feito. E daí entra numa questão da ANEEL, que é o teto, né? Em algum momento, isso aí vai ser combinado com ajustes de teto. Tem uma audiência, a segunda fase da audiência pública de limites de PLD fecha amanhã, né? Então, a gente tem uma oportunidade de discutir de forma mais ampla também a questão do piso e teto do PLD. E, naturalmente, uma combinação feliz do preço por oferta nesse primeiro momento e tetos adequados, ele vai permitir que novos atores apareçam voluntariamente no jogo, né? E aqui a gente não está falando nem de serviço ancilar, a gente está falando assim, a gente vai conseguir que o balanço entre oferta e demanda mude em função do preço, né? Você vai ter, de fato, incentivo mais objetivo, mais crível, né? E mais eficiente para, por exemplo, bateria, eventualmente, dependendo da sinalização de preço e da recorrência disso, uso de fósforos existentes em itens, que a gente conversou ontem, resposta de demanda, usinas reversíveis, e daí a resposta de demanda aqui é muito diferente de você cortar a demanda ou ter o alívio de demanda comandado pelo ONS, né? Aqui é, de fato, uma resposta voluntária da demanda, quase que no day ahead mesmo, né? Sabendo o preço do dia seguinte, o consumidor industrial vai ter a possibilidade de modular seu próprio consumo e, naturalmente, se beneficiar da diferença entre o contrato de compra dele, né, que geralmente ele já vai estar contratado, e o seu consumo, se beneficiando, de fato, dos preços. Aí, entrando na questão de serviços ancilares, né, nos pilares, né, a gente tem uma série de pilares, alguns deles estão mapeados na regulamentação vigente, CEP, Plexstart, controle de tensão, flexibilidade e tal. Poucos deles estão regulamentados hoje no Brasil e, claro, naturalmente, a gente tem espaço para que outros serviços sejam regulamentados e explorados, né? Mas qual que é a situação de hoje? Isso aqui é a imagem do gerador, prostrado. Triste, porque hoje você não tem nenhum incentivo para prestar com qualidade o serviço. Porque alguns são compulsórios, genuinamente compulsórios, porque tem que ser, mas outros não. Outros são basicamente via reembolso, ou de investimento ou de custo teórico, né? Então, muitas vezes, nem o próprio custo da prestação daquele serviço é remunerado hoje, né? Ou custo de oportunidade, porque daí o gerador, quando está em compensação 5, ainda não pode gerar e tal. Então, você tem toda uma discussão que urge a discussão e aprimoramento disso aqui, né? Então, investimento, você tem, por exemplo, a gente já viu casos onde o gerador tem a possibilidade de prestar, mas a primeira reação dele é: não vou prestar porque eu vou me incomodar, porque eu tenho que fazer investimento, tenho que comprovar investimento, talvez eu seja glosado, e quando eu for prestar o serviço ainda vão me cobrar, né? Assim, não, a forma como está desenhado hoje não é óbvia. Então, naturalmente, inclusive acho que o Wilkins comentou isso muito precisamente, você acaba tendo um interesse limitado na prestação desses serviços, uma disponibilidade limitada, então ele deixa de ser tão confiável quanto nós gostaríamos que fosse a prestação do serviço, e, naturalmente, possivelmente tem diversos prestadores potenciais que nem se revelam, né? Outras usinas que ficam quietinhas, enquanto não são chamadas, estão ali, né? Porque ela não tem interesse econômico, de fato, em prestar o serviço, porque ela não consegue entender uma relação equilibrada, né? Aqui é o papel do regulador, né? Ele basicamente tem dois incentivos econômicos aqui, né? Tem vocês entenderam bem, né, a foto. Aqui hoje, claro, sempre tem uma forma de endurecer a regulamentação, o cara não fez o Black Start, pô, taca a multa, talvez até seja o caminho para o Black Start, como a gente viu ontem que não está performando, mas ela é útil em algumas situações.
naturalmente, os mercados se desenvolvem ao longo de buscando sinais econômicos, e a gente acredita que a cenourinha na frente é melhor que o espeto ali, né? E naturalmente é difícil isso acontecer, porque a gente sai de uma conjuntura muito baseada em custos e não em valor agregado. E baseado também numa definição centralizada de qual que seria esse custo médio, reembolso, né? E, naturalmente, com a complexidade da prestação do serviço, com a evolução da matriz, cada vez fica mais difícil, tanto o regulador quanto o INS, como qualquer agente, de forma centralizada, estabelecer quais seriam esses custos, né? Então, sempre que possível, a gente entende que devam ser desenvolvidos mercados em processos competitivos, de fato, para que esses serviços sejam revelados e implementados com o menor custo. Então, é fundamental aqui fazer essa ponte entre um reembolso, um ressarcimento de custos, para uma discussão de valor percebido e como isso pode ser implementado, né? Aqui, eu vou fazer uma derivação importante agora. A gente estava falando de serviços ancilares até agora. Ontem foi um dia excepcional, né, com muitas ideias. Só que isso se conecta, de certa forma, com o Lastro Energia. Lastro Energia aqui, ó, sempre caminharam felizes, né? Então, a gente nem sabe direito o que é lastro, mas está tudo bem, né? Tem muitas definições de lastro. Lastro pode ser garantia física, pode ser o recurso escasso em cada região. A gente percebe que cada região do Brasil você tem um recurso escasso, né? Um é flexibilidade, outro é energia, outro é potência, outro é suporte de tensão no sul. Então, assim, mas está todo mundo feliz até agora, claro, muito baseado na matriz que a gente tinha no passado. Hidros fornecendo isso, com suporte sensacional para que a gente pudesse expandir de forma quase que livre no Brasil. Só que, claro, isso aqui não dura para sempre, a gente não consegue mais contar com leilões de energia porque os leilões ele acaba contratando alguma segurança sistêmica mais nas costas do mercado regulado. Então, a gente nem sabe se no futuro a gente vai conseguir ter leilões regulados, né, em função do empoderamento dos clientes, da penetração de GD e de contratação bilateral no mercado livre, né? Então, urge a discussão também, isso foi discutido intensamente na CP33, né, Luiz? E agora o governo tem trabalhado muito ativamente numa proposta aterrando mesmo o que foi construído na CP33 e avançando numa implementação dessa separação de lastro de energia, né? Tem inclusive um GT, uma força-tarefa lá específica sobre separação de lastro de energia, que quase que permeia muitos outros frentes de trabalho lá. Mas aí a execução está longe de ser óbvia, partindo até pelas definições, né, do que é lastro e tal. E a PIN tem trabalhado bastante sobre isso, e ela estrutura o tema separação de lastro de energia em 3 frontes, né, para onde é que a gente tem que chegar. O primeiro deles ok, você vai passar a contratar lastro, e esse lastro tem que ser pago por todos os agentes de mercado, inclusive agentes do mercado livre, né? Não só, de certa forma, tirando o problema que esse lastro, a segurança é carregado só pelo mercado regulado hoje. Então, a ideia é qual seria o preço, o megawatt-hora que cada fonte precisaria receber para se viabilizar, independentemente se ela presta um serviço mais, menos atributo, independentemente disso. Isso aqui é só para você dizer qual que seria o LCOE, né? Qual que é a visão de longo prazo de energia para ela se viabilizar. E daí, não é muito diferente do que é estabelecimento de preço-teto hoje. É só ver quanto que é o preço-teto de cada fonte, de disponibilidade, quantidade e tal. E isso seria, de certa maneira, uma referência de preço-teto para cada produto, no leilão de lastro, né? Com a diferença
que isso seria pago tanto pelo mercado regulado quanto pelo mercado livre, o que é oportuno. Acho que é uma tendência natural das coisas acontecerem no Brasil. Importante, isso não tem nenhuma diferença, isso não muda a discricionariedade que o planejador e o governo têm hoje de definir qual que seria a demanda para um produto ou outro. O governo, nesse momento, ele vai continuar tendo a mesma discricionariedade. Ele só sabe qual que é a receita requerida para o empreendimento se viabilizar. Nada muda, né? Aí, num segundo fronte, que é a análise de atributo, e daí o João até tem um arrepio quando vê isso, que a gente compactou com ele que é extremamente complexo analisar e precificar os diversos atributos que cada fonte pode suprir para o sistema. Por exemplo, você vai ter uma termoelétrica lá que ela consegue gerar um bloco de energia, é despachável e tal, mas como precificar o benefício sistêmico da despachabilidade dela? É extremamente complexo, tem a questão toda da otimização, da hidro, se ela gera energia ou se fica de reserva de potência, tem a 822, que foi o primeiro passo nesse sentido. E, claro, está longe de ser óbvio, e você passaria por uma identificação e codificação de recursos escassos, aí tem que ter uma discussão serena sobre o que é o recurso escasso de cada subsistema nosso. Então, você tem problemas muito diferentes no Nordeste, no Sul, no Norte. Então, isso tem que ser acessado de forma muito serena, para, então, você conseguir fazer um blend dos dois e falar, ok, eu tenho uma determinada fonte que me cria o valor adequado e que mata o problema real, a dor real que acontece em cada submercado. Aí você começa a convergir o que é a discricionariedade do governo de definir produtos e contratar lastro com o benefício real de cada fonte. Porque também a gente percebe que a intenção é muito boa de fazer lastro, mas a conta não está fechando, né? A gente não consegue casar os benefícios e os custos do lastro hoje, né? E, claro, você tem um terceiro pilar, que é identificado pela PINE, que é a discussão de como você contrata isso, de como é que você migra de contratos de energia para contratos de lastro, impacto e financiamento, tratamento do legado, né? Porque tem muita coisa já feita. Então, como é que as coisas coexistem, como é que o Mercado Livre passa a participar desse modelo de contratação, né? Então, assim, você tem é bastante complexo, mas é uma discussão muito necessária de se ter, né? E a gente espera que esses fronts sejam atacados nesse grupo de trabalho aí que deve divulgar um resultado muito em breve, né? Por que a gente mistura a separação de lastro e energia com serviços ancilares aqui? Porque em algum momento a gente percebe que você tem uma discussão de separação de lastro e energia, que naturalmente originalmente ela vem em função da segurança de suprimento, que no curto prazo conecta com serviços ancilares, porque na verdade você tem a adequacy, você tem que entregar energia com qualidade e de forma confiável, né? E que conecta com atributos. Então, tem uma chance muito grande disso virar um deadlock aqui, um loop infinito e não sair do lugar. Porque daqui a pouco tem uma chance real do grupo de lastro de energia falar, não, então segura um pouco o serviço ancilar, que a gente vai discutir primeiro o lastro de energia, e daí para tudo, né? A gente defende que esses assuntos têm que ser discutidos de forma paralela, ou seja, não sequencial. Uma coisa é ver o que a gente tem de low-hanging fruits, que a gente estava falando, né? Assim, o que dá para aprimorar imediatamente em serviços ancilares, por exemplo, compensação síncrona, tem espaço ilimitado para melhorar os sinais econômicos, a forma de contratação, e isso independe do caminho da separação de lastro e energia. A gente entende que podem andar em paralelo, né? E, por exemplo, se em determinado momento nós contratarmos lastro de uma determinada fonte que tem uma série de benefícios sistêmicos e ela agrega vários atributos, nada impede que o próprio lastro que você pagou para ela seja um crédito para que ela preste serviço. Então, assim, você desenvolver um novo serviço ancilar de inércia, ou um novo serviço ancilar de
sei lá, a gente estava falando de reserva de potência operativa. Se você está dando um prêmio para aquela fonte, talvez seja até o caso de falar o seguinte, ok, eu já te dei uma determinada receita adicional à energia, isso pode ser utilizado como crédito para o operador consumir com serviços ancilares. Então, também, talvez, em algum momento, a gente possa até conectar esses dois mundos lá na frente, mas sem condicionar a melhoria da regulação de serviços ancilares à separação de lastro de energia. Então, assim, fazendo um wrap-up aqui de 3 pontos, né? Primeiro, preço horário é um grande avanço e permite que vários players apareçam de forma voluntária. Isso reduz o volume do redespacho, dá transparência, viabiliza serviços, mas, naturalmente, nem o preço horário e nem uma discretização menor do que preço horário vai resolver todos os problemas de adequacy e da necessidade de contratação de serviços ancilares, né? A gente tem que aprimorar os mecanismos de remuneração, isso é flagrante, né? O aprimoramento desses serviços vão fazer com que os prestadores desses serviços aumentem disponibilidade, tenham incentivos objetivos para entregar. Aí, naturalmente, a gente tem espaço para criar novos serviços ancilares. E um terceiro bullet aqui é que a mensagem aqui é que a gente não pode condicionar a melhoria de serviços ancilares à discussão de separação de lastro de energia e nem o oposto. A gente também não pode condicionar a separação de lastro de energia à definição de serviços ancilares e atributos, né? São coisas que, de fato, têm que evoluir com suas idiosincrasias e dificuldades, né? Tem um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar aqui, é que é um abismo o que a gente vê nos Estados Unidos e Europa para o que a gente pratica hoje aqui, né? E, naturalmente, quando você vem de um sistema de oferta de preços, é natural que você migre os serviços ancilares, se estruture serviços ancilares também como oferta de preços e via mercado, né? E aqui no Brasil a gente parte de um sistema completamente diferente de custo, baseado em custo, né? Tight pool, e de forma centralizada e que acaba complicando você dar um passo de cada vez até serviços mais estruturados, né? Inclusive para serviços ancilares. Mas a mudança é necessária, a gente entende que a ANEEL já está dando passos importantes, o ONS também, a discussão é muito rica e muito oportuna aqui que a gente está tendo, que a gente teve ontem e que está tendo hoje. E com isso a gente fecha a apresentação e se coloca à disposição para as perguntas aí. Obrigado. Excelente apresentação, Takamori. Muito esclarecedora também. Obrigado por compartilhar essa visão aí do processo regulatório sob a perspectiva do gerador com todos nós. Obrigado. Então, é importante essa visão, o compartilhamento dessa visão do aspecto da geração, de como que o segmento de geração e a PIN em particular, ela enxerga o processo de regulação e de melhoria na provisão de serviços ancilares, né? Queria também aqui agradecer o Leonardo Rez, ele está se juntando a nós aqui nessa mesa redonda, e vai fazer a ponte, o link com o Andréas, que também, eu imagino que o André já esteja nos escutando. Tá. Bom, um primeiro comentário, e aí, Barroso, na linha que você comentou, o direito de defesa, né, aquela figurinha lá do regulador, né, incentivando de uma forma mais assertiva o regulado, né. A nossa visão é que sempre que possível o incentivo ele tem que ser o econômico. O agente deve fazer o que é bom para o sistema pelo interesse próprio dele de se beneficiar com a provisão de um serviço adequado para o sistema. Eu diria que a opção de penalidade é a última opção que a gente tem no menu de opções regulatórias
para incentivar que algo seja feito no sistema. Então, o ideal é criar uma estrutura de incentivos. Então, toda essa nossa discussão hoje quando a gente fala de design, né, de desenho de mercado, de ancilares, né, qual é um desenho uma estrutura de incentivos que proveja os sinais para que a prestação ocorra e atenda às necessidades da operação do sistema, né? Então, isso é muito importante. E um outro ponto, também uma provocação, Barroso. Eu vi que eu particularmente fiquei, Takamori, eu vou usar tem duas imagens aí com esses dedinhos do lastro de energia que eu vou pedir licença para usar também. E aí, Barroso, eu lhe pergunto se você, depois de ver o lastro de energia tão feliz juntos, você quer falar em separação de lastro de energia, né? Eu fico me perguntando se falar em desenvolvimento de mercado de capacidade, né, acaba não sendo mais interessante. Separação sempre é uma coisa traumática, dolorosa, né? Mas vamos lá. Assim, a gente tem duas discussões aqui. São discussões de longo prazo e discussões de curto prazo. O serviço ancilar se encaixa muito na discussão do curto prazo, né? Então, a gente fala de confiabilidade, de reliability, essa é a dimensão que a gente fala. Quando a gente fala de lastro de energia, a gente está falando da discussão de supply adequacy, garantia de suprimento, que é uma discussão de mais longo prazo e de planejamento. E a ideia de todo esse trabalho, esse esforço nosso aqui, é de, junto com a operação, regulação, operação, planejamento, identificar uma rota, um caminho onde a gente possa, num primeiro momento, colher os low-hanging fruits, quer dizer, aquelas ajustes mais fáceis de se fazer, tanto na regulamentação quanto em procedimentos de rede, que possam aumentar a eficiência e, eventualmente, ter uma direção, ter clareza do norte para onde a gente está indo em termos de estruturação de mais longo prazo. Por exemplo, no curto prazo, em termos de avaliações que a gente pretende fazer, e resgatando um pouco da fala do Wilkins ontem, né, que eu achei, ela coloca alguns elementos quantitativos muito importantes, quando você coloca assim, olha, eu tenho muita compensação síncrona para lidar com a rede de transmissão subcompensada. Será que não é mais barato ter uma compensação com um reator numa transformação, numa subestação? Essa é uma decisão de planejamento. Aí a pergunta será que os nossos processos estão organizados de forma suficiente a dar o sinal da operação para o planejamento para visualizar essas questões? Ou dar o sinal para a regulação para visualizar essas questões? Porque, às vezes, esse é um low-hanging fruit, né? Às vezes está ali, claro, a situação, você precisa só ter o sinal adequado para que isso aconteça, né? Isso a gente espera num primeiro momento. E aí, Barroso, eu gostaria de começar a pergunta, quando eu falei de norte, o que é que a CP33, o que é que se imaginava ali como um norte para a provisão de serviços ancilares aqui no Brasil, na discussão da CP33, e até para a gente ter essa avaliação aqui ao longo desse nosso debate, né? Para onde é que tinha sido trabalhado o caminho de evolução natural do nosso modelo, né? Bom, Cristiano, em primeiro lugar, meus dedinhos já nasceram todos separados, tá? Esse negócio de juntar dedinho não é comigo, não, tá? Mas já que juntou, tem que soltar. Essa é uma pergunta muito boa. Veja, a CP33, ela trabalhou num conceito mais amplo, né, um conceito mais de desenho de mercado em linhas gerais, e o instrumento legal que foi produzido naquele momento, ele não detalha uma série de elementos que foram trazidos aqui por várias apresentações, inclusive pela apresentação do Andréas. A filosofia da CP33 era, em resumo, identificar quais são os produtos que o sistema precisa e criar mecanismos de mercado para precificá-los. Então, o sistema precisa de um produto, que é energia, o sistema precisa de um produto, que é confiabilidade, o sistema precisa de um produto, que é um serviço ancilar, e a ideia da CP33 era que esses produtos fossem comprados através de mecanismos de mercado. O desenho desses mecanismos de mercado, ele não foi feito na CP33, porque o instrumento legal era uma lei, não faz sentido você desenhar um mecanismo numa lei, isso seria detalhado numa regulação subsequente. O que a gente tinha na cabeça naquele momento era que, no caso dos serviços ancilares, seriam definidos os produtos que efetivamente são mais escopo de um mercado, que não são todos,
existem produtos que você pode fornecer por uma tarifa regulada e tal, e nesses produtos que fossem por mercados era fazer um leilão, mas indo muito mais numa linha do mercado, para juntar com a apresentação do Andreas, numa linha do mercado americano, não na linha do mercado europeu. Tá? Quer dizer, o mercado europeu, ele é um mercado que, basicamente, os agentes todos se acertam bilateralmente, e na hora do gate closure, em teoria, tem muito pouca coisa para o operador do sistema fazer, porque tudo já foi acertado antes. O mercado americano não é assim. O mercado americano é o mercado dos modelos de otimização. Que você tem um modelo de otimização, você faz um primeiro clearing, depois você cria um outro mercado intradiário, que você faz um segundo clearing com outro modelo de otimização, e isso passa a ser sequencial. Como o Brasil, historicamente, nós somos campeões mundiais dos modelos de otimização, a gente iria mais pela primeira linha. Mas assim, Cristiano, para não me estender demais, a ideia da CP33 era criar produtos era criar mercados para os produtos que o sistema precisasse, e esses produtos seriam definidos pelo ONS/EPE, porque aí é onde entra a integração que você falou entre planejamento e operação, e eles deveriam estar abertos para todas as tecnologias. Então, o serviço ancilar, ele pode ser prestado por hidro, térmica, bateria, e no limite até mesmo eólica, dependendo da granularidade, do dimensionamento que você crie para esse produto. Obrigado, Barroso. Temos aqui uma pergunta do Rafael Costa, da ANEEL, para o Andreas. E, Leonardo, perfeito. Então, o mercado de balanço na Europa é competitivo o suficiente para que os preços ofertados sejam justos para o consumidor? E qual a forma de agregar investimentos nesse mercado? Ocorre por meio de leilões de longo prazo para a contratação de plantas com características específicas para o serviço ancilar? So, Andreas, this is one for you. Could you please hand over? Would you mind translating the question for me, because I didn't fully understand the question. Okay, so it's the one I just sent you about is the balancing market in Europe competitive enough that the prices offered are fair to the consumer, and what is the way to aggregate investments in this kind of market? Does it occur in through long-term auctions for hiring plants or specific characteristics for ancillary services? So this is a very important question, because obviously you can only have a market if there's sufficient participation. Now, the first answer, there are two answers to that. One is how competitive are the market, and the second one is what can you do to make them more competitive. What we see is in bigger countries, like for example in Germany, if you contract the minute reserve, you have about 45 companies who participate in those auctions. For the secondary reserves, for the manual one, it's around 30 companies that compete there. So in principle, you have companies that compete there, you have competition. There are still certain hours when prices are very high, when people complain, and that exists. That is also true. In countries